Daniel Kahneman foi um psicólogo que nunca estudou economia, mas que revolucionou a economia. O papel dele na história foi mostrar que os nossos comportamentos, inclusive os nossos comportamentos econômicos, aqueles que envolvem ganhar ou perder alguma coisa e, obviamente, dinheiro, eles não são tão racionais quanto se achava. A premissa até então era a seguinte: quando uma pessoa não está dando muita atenção para alguma coisa, ela pode agir de maneira irracional. Mas, na medida em que a decisão se torna importante, por exemplo, uma decisão envolvendo a compra de uma casa ou qualquer coisa do gênero, aí essa atenção vem à tona e esta pessoa se torna absolutamente racional, tal como seria racional um computador. A gente tem dois sentidos de racionalidade. Essa é uma questão muito interessante, porque os dois são mal compreendidos e, mais ainda, as pessoas tomam um pelo outro. Um sentido é o seguinte: ser racional é atingir ou buscar o caminho mais eficiente para atingir um objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma rota mais curta e uma mais longa para chegar num lugar e eu tenho pressa, ser racional é escolher a rota mais curta. Ou vamos dizer assim, se eu tenho conhecimento das duas rotas, porque eu posso achar que a mais curta é mais longa, e aí ser racional é escolher a mais longa, já que eu acho que ela é a mais curta. Então tá tudo certo. Mas olha uma coisa, se isso é verdade, a racionalidade existe na natureza. Porque pensa, um animal que tem instinto, em última análise, desenvolveu uma tendência a agir que procura otimizar o seu comportamento. Existe o mais conhecido, né? O mais conhecido é um que diz que quando a gente sofre uma perda, a gente sente uma dor, um mal-estar, a gente tem uma resposta, a gente dá uma resposta afetiva, sabe? A gente tem um sentimento que ele é mais intenso e nos mobiliza mais do que se a gente botasse essa dor e essa perda no espelho e tivesse olhando do outro lado um ganho. Por exemplo, se eu perco R$100, eu sinto um mal-estar que é maior do que o seu correspondente de felicidade de eu achar R$100. Isso é chamado de assimetria afetiva. Eu tenho uma variação no afeto em que o impacto das coisas negativas é superior ao das coisas positivas. Essa é uma tremenda verdade com um profundo sentido filosófico. Isso tem a ver com intuição, sem a menor dúvida. A gente tem intuições, ou seja, inclinações que não estão acompanhadas por um pensamento racional, por uma imagem mental que faz a gente agir. Então a gente tem uma linda intuição de que a gente não deve arriscar. E essa intuição justamente pode ser o viés. Quer dizer, intuição é essa inclinação a decidir sem você ficar criando as etapas necessárias para que você justifique para você mesmo porque você está decidindo dessa maneira e não de outra. E muitas intuições não são construtivas do ponto de vista pessoal, o que é outra coisa curiosa, porque a gente tende a pensar que, nossa, intuição é sempre bom. Não é verdade. Intuição pode ser positivo, pode ser negativo. O ponto da intuição ela reflete esse sentimento que vem das emoções, que não passa pela elaboração. E aí, uma das principais formas de reagir sem passar pela elaboração é através da manifestação do medo.